Mato Grosso, naquela época, lá no meio do mato, vivia um povo meio que escondido e ainda nascendo, começando naquele curritério pequeno, né, diante da beira daquele rio, Rio Águas Claras, né, que era um rio limpinho na época, que era um rio totalmente bonito na época, onde era a sobrevivência daquele povo. Nas beiradas daquele rio tinha um poço aonde o povo bebia água. As mulheres lavadeiras sempre lavavam as suas roupas, faziam as suas limpezas ali pelas beiradas. Sempre tinha uma pensãozinha, um barzinho. Também tinha a grande farmácia do seu Zé Ocada, que começou naqueles cantos pequenos. Que coisa, hein? Seu Zé Ocada sempre fazia aquelas coisas, especialidades dele, para curar o pessoal ali dos cantos, para curar o pessoal que estava ali precisando, né? Ele tinha um dom da cura, da medicina, que foi lhe dado. Que grande coisa para ajudar uma comunidade que se ia se nascer, né? Se começou, foram dois amigos que vieram lá do Japão, num tempo muito difícil, mas começou a construir a história nova de uma cidade, de um canto, de um derredor, aonde era tudo mato, agora se torna uma cidade, uma pequena cidade. Durante a cidade ali, tinha uma ponte que cruzava o outro lado da cidade, era tão pequeno, mas tão pequeno, que para ir para o outro lado, que para ir para o outro canto, tinha uma pequena jardineira que passava algumas vezes no dia para levar o pessoal e trazer para fazer as compras na cidade grande, que era a cidade vizinha naquelas épocas. Era tudo um pouco meio que atrasado, era tudo um pouco meio que distante, mas o pessoal começou a fazer a sua história ali constante, naquele curritério. Quando no começo nem nome tinha, e o pessoal começando a querer municipar o lugarzinho, começou a colocar um nome especializado de Vale do Juri. Mas a comunidade não gostou muito desse nome, não, porque a comunidade queria um nome popular. Por quê? Porque eles viam um nome popular mais ligado para aquele lugarzinho, né? E ali se via aquelas pedrinhas pela beira do rio, pelos cantos do rio, umas pedrinhas. Uns diziam que eram umas pedras grandes que eram guardadas ali, outros falavam que eram as pedrinhas pequenininhas. Então é a história que fica na lenda, né? Tem muitas pessoas ali, como seu Jesuíno, né, seu Pedro Divino, que iniciou muito essas histórias e muitos outros aí que começou essas histórias lá no comecinho, né? Lá também seu Zé Ocada, toda a família chamada, também estava por ali esperando as coisas acontecer para dar certo. Conforme o tempo passava, o pessoal apelidava daquele lugarzinho, aqueles trechinhos daquele lugar de Pedra Preta, né? Quando ia na cidade grande, lá do lado, do outro lado, sempre chamava o curritéliozinho de Pedra Preta. Era um apelido carinhoso que eles tinham, né? Porque era chamada as meninas dos olhos aí da região sul aqui do estado de Mato Grosso na época, né? E teve que escolher um nome onde a população foi ter que colocar esse nome, porque tinha que colocar nos documentos ali assinados, né? Quando foi para escolher o nome, tiraram de Vale do Jurique, fizeram uma votação popular ali pessoal para saber como que seria o nome desse lugar. Acabou escolhendo o nome, que o nome seria Pedra Preta, e Pedra Preta foi ficando por conta do que? Uns dizem que é das pedras preciosas que tinha ali debaixo do rio, né? Mas outros também falam que era da lenda da senhora negra que teve um pé cortado também aqui da cidade grande, né? Então tem muitas histórias. O Bruno Lopes contou uma dessas histórias, ou melhor, as versões dessas histórias, e eu fui lá assistir no cinema. Foi chiquetoso demais. Mas qual a história que será que é a história que é mesmo a história real da cidade grande de Pedra Preta? Será qual que é a história que realmente foi colocada aí para o pessoal, né? Sabemos ali que o pessoal lá do passado, pessoal que se iniciou, os ancestrais lá do passado, quando começou, tinha um carinho enorme por essa terra. Falava-se muito da água boa e gostosa que tinha nesse lugar, da terra grandiosa que tinha nesse lugar, dos lugares potencializados que tinha nesse lugar. A grandiosa Serra da Petrovina, que em outro episódio eu vou contar essa lenda dessa história também, que continua a se falar, né? É uma história linda, é uma história que se cresceu, é uma história de pessoal que viveu muito tempo e vai vivendo muito tempo nessa cidade e vai construindo. Diz a lenda que quem bebe da água da cidade grande aqui de Pedra Preta, que agora já cresceu demais da conta, né? Diz que quem é o pessoal que bebe dessa água sempre vai embora, mas também sempre volta para beber novamente essa água, porque diz que é uma água deliciosa, uma água gostosa, é um tempo gostoso aqui nessa cidade. É uma cidade calma, é uma cidade muito de interior e com as belezas naturais para lá de chiquetose.
Aqui a gente tem o Rio Jurique também, que em outro momento a gente vai contar a lenda dessa história. Também tem aqui o Seringar, tem o Parque da Lagoa, que agora é mais moderna ainda, tem a Cachoeira, né, que o pessoal conhece, tem a Serra da Petrovinho, o Morro do Moleque e muitas outras histórias. Também tem os nossos pioneiros que deixaram histórias para serem contadas, tem os lugares históricos, como o antigo hospital, né, também tinha a antiga farmácia do seu Zé Ocada, que hoje já não tem mais, só vocês vão encontrar aí nos documentos. Tem a casa do antigo fundador aqui também, tem muitas casas antigas ali na Vila Goiás, aonde tudo começou aqui na cidade grande de Pedra Preta. Começou tudo por aquelas beiras, tudo por aqueles arredores ali, sabe? E a cidade, conforme o tempo foi crescendo, né? Quase completando seus 50 anos no ano aqui de 2026, mas foram mais de 50 anos que um pessoal começou a sediar essa história. Acho que tem lá para as bases de seus 70 anos que o pessoal começou a iniciar. Um lugar que era por mato, o pessoal começou a vir com as suas enxadas, carpir, fazer seus barracos, fazer suas casas de adobo, suas casas de sapê, suas casinhas antigas e construir sua família para deixar um legado. E até hoje o pessoal deixa um grande legado da cidade grande de Pedra Preta. A cidade menina que cresce bonita, e cada vez mais bonita se cresce. E que se valoriza a sua história e que se busca a sua cultura cada vez mais. E eu, velho Tião, tenho o prazer enorme de ter participado da construção dessa história linda, que sempre vai ser contado com muito carinho por nós aqui. E tendo essa oportunidade da gente contar aqui agora, sendo contador de história oficial aqui desse programa, a gente sempre vai trazer as histórias lindas que aqui sempre foi contada, que aqui sempre foi sediada, que o pessoal sempre gostou de ouvir, né? Uma história linda, uma história de respeito com nossos ancestrais, com os pessoais que começaram lá atrás e que fizeram acontecer esse lugar pequeno, mas tão grandioso no nosso coração, que o pessoal tem um carinho enorme, que sempre vai e volta, que sempre traz história, que sempre leva história, que sempre busca na memória as coisas boas que há de acontecer, as coisas boas que sempre aconteceu nesse lugar e as coisas que tem para contar. Quantas histórias, quantas memórias de pessoas que ficaram, pessoas que se foram, pessoas que estão no meio da gente, mas que também está dentro do nosso coração, que ajudaram a construir verdadeiramente tudo que está aqui hoje para a gente, para a nova juventude, para o pessoal que está aí prosseguindo, para o pessoal que está em frente. Que a partir de agora a gente possa construir uma história grandiosa, bonita, linda e diferente para o pessoal sempre ouvir. E que um dia o nosso nome seja contado também nas histórias grandes da grande cidade de Pedra Preta, que sempre será e que será um dia. Uma cidade calma, uma cidade pequena, mas uma cidade grandiosa, em pura reciprocidade, em puro amor e de pessoas calorosas que estão prontas e preparadas para ajudar uns aos outros. E essa é a história do começo da cidade grande do meu coração, da cidade grande do nosso coração, da cidade grande de Pedra Preta. Aqui eu deixo meu contribuição com muito respeito a todos os cidadãos, a todos os ancestrais também, como eu disse antes, que deixou a nossa história contada, que teve a coragem de desbravar tudo, que teve coragem de começar tudo lá atrás, para que hoje nós pudéssemos contar essa história aqui. A história da cidade grande de Pedra Preta, que sempre vai ser lembrada de um jeito diferente e bonito nos nossos corações. Pessoal, é isso. O nosso episódio de hoje foi isso. A história da cidade grande de Pedra Preta. Eita, nós. Que é o velho Tião.